de novo aqui no 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Então, mais uma vez aqui, nós temos esse número aqui, 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se. Vou tirar o óculos. Eu fiz o multifocal, mas mesmo na parte de baixo está ruim para ler. No 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Fala assim, autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Guarda esse número aí. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu orar para você, para Deus abrir o seu entendimento. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ó Pai, e é uma espada que separa a alma do Espírito, ó Pai. Que o Teu Espírito venha ministrar nos nossos corações, ó Pai, e que o Senhor venha falar nas nossas mentes o entendimento das Tuas Escrituras, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então veja, irmãos, eu queria falar especificamente sobre esse período de 1000 anos. O que acontece os 1000 anos? Então, só para te situar aqui no capítulo 20 de Apocalipse, até chegar aqui, já rolou muita coisa. Dentre elas, você vai encontrar aqui nos capítulos anteriores, o arrebatamento dos crentes. Então, e a Bíblia fala que depois que os crentes forem tirados da terra, vai vir a perseguição, que é também famosa e conhecida como grande tribulação, mas eu prefiro um outro nome, o grande e terrível dia do Senhor. Então, durante a grande tribulação, de acordo com a profecia lá no livro de Daniel, vão ser 7 anos, ou as 7 semanas de Daniel, onde durante 3 anos e meio vai haver paz na terra, porque aquele que é chamado de anticristo, esse grande líder mundial, alguém muito persuasivo, vai trazer paz às nações. Mas no meio desses 7 anos, bem no meio desse período, vai acontecer que ele vai blasfemar o templo, Ele vai profanar o templo, vai romper a aliança com o povo de Deus, com o Israel, e aí vai haver uma grande perseguição. Então, por exemplo, quando você lê o Evangelho de Mateus, que é um evangelho que é escrito particularmente para judeus, e você vê lá, ai daqueles que estiverem no campo, ai daquelas que estiverem grávidas, Então ali fala da perseguição que de fato, ali tem uma parte que é literal e tem uma parte que é profética em Mateus, e ali está falando da perseguição que os judeus vão sofrer durante o rompimento desse período de 7 anos, com 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição, que é a grande tribulação. Depois desse período, a Bíblia fala que Jesus voltará, irá subjugar os governos dessa terra e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Agora entenda, esse reino é esse período aqui que é mencionado na Bíblia, que nós lemos agora há pouco aqui, que é o reino de 1000 anos, é chamado de reino milenar. Amém? O que vai acontecer no reino milenar? Então aqui já tem algumas dicas, nessa parte que nós lemos aqui, e esse é o tema que eu quero abordar hoje com você.
o que é o reino milenar, e mais do que isso, eu quero que você entenda qual que é o papel dos crentes no reino milenar. Então nós, voltando aqui no capítulo 20, né? Aqui fala o seguinte, no 3, depois de lançar o diabo, né, no abismo, né, fechou e pôs um selo para que ele não mais enganasse as nações até que se completasse esse período do milênio. Depois disso é necessário que ele seja solto. Vi também tronos, preste atenção aqui, irmãos. Vi os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Vamos continuar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos, e essa é a primeira ressurreição. No 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles por 1000 anos. Então veja, o assunto de hoje, se a gente pode dar um título, é o reino milenar. Eu quero falar especificamente sobre esse período de 1000 anos em que Jesus vai voltar aqui na terra, vai estabelecer o seu reino, e a Bíblia fala que haverá paz na terra durante esse reino de Jesus. Aliás, existem salmos lindíssimos falando a respeito desse tempo, onde eu lembro que eu cantava uma música quando eu era criança, eu estudei no Colégio Batista, né? E acho que era Leão da tribo de Judá, e falava assim: os povos verão e virão a Sião aprender da sua lei. Então veja, vai ser um tempo de alegria aqui na terra, porque as pessoas vão ter paz, e as pessoas vão querer conhecer a Jesus, e as pessoas vão buscar a palavra do Senhor, vão querer aprender a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus. É um tempo de alegria, um tempo das bodas, né? O pastor Aloysio fala que essas são as bodas do Cordeiro, são a festa do casamento do Cordeiro com a igreja, de Jesus com a sua igreja. Ah, mas 1000 anos, pastor? É claro, é porque você acha que festa, né? Eu lembro que os fazendeiros muito ricos, Valdeci, dava festa de 3 dias, uma semana, matava boi. Agora você imagina o dono do universo, a festa dele dura 1000 anos, não é só 3 dias não, 1000 anos, onde nós vamos nos regozijar na presença do Senhor. Mas a Bíblia fala que nesse tempo, é interessante que alguns, porque a Bíblia fala, vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Agora lembra que eu falei para você, desde lá de Gênesis, o nosso propósito, que era exercer governo, né? E esse propósito foi interrompido em Gênesis 3. Mas agora em Apocalipse, né, aquilo que o homem não deu conta de fazer, né? Aliás, Jesus veio, estabeleceu o seu reino espiritual, mas lá em Apocalipse ele vai estabelecer o seu reino visível, e nós vamos ter a oportunidade de reinar juntamente com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, a Bíblia fala que alguns vão ser qualificados para reinar. Agora, eu queria, na verdade, eu vim te contar primeiro isso a respeito do reino, mas mais do que isso, eu queria te falar a respeito das qualificações para você poder ter parte no reino, né? Então, para você reinar com Cristo, porque esse é o propósito de Deus. Então veja, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, agora, depois vai ser em Coríntios. Filipenses 3:13. O apóstolo Paulo, ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo
Jesus. Amém? Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, qual que é o chamado celestial para o homem? Governar. Amém? Eu sei, irmãos, que pode ser confrontador, né? Porque tem muita gente que acha que a gente vai ser salvo para tocar arpinha, né? Você sabe, irmãos, nós somos uma igreja, digamos que esquisita, né? Porque nós entendemos que há um propósito para nós, que ele transcende a nossa vida. Eu sei que para muitas pessoas o propósito de Deus é simplesmente salvar o homem. Mas deixa eu dizer, Deus ia criar o homem salvo para ele perder a salvação, para ele ser salvo de novo, não tem muita lógica. Né? Uma vez eu vi uma história muito que simboliza muito isso, muito simples, que é mais ou menos o seguinte: vamos supor que você tenha lá os seus 2 filhos, 2 crianças pequenas, e você fala para eles assim: olha, nós vamos hoje sair, nós vamos no shopping center. E aí você coloca os meninos no carro, eu sei bem como que é isso. Quando eu já aprendi, eu coloco no carro e já amarro o cinto. Mas vamos supor que você esqueceu de pôr o cinto, esqueceu uma chave dentro de casa e entrou de novo. Quando você sai, as crianças elas foram brincar e se sujaram. Pergunto para você, da maneira como essas crianças estão, elas podem cumprir o objetivo? Não. Elas precisam o quê? Precisam se limpar, precisam se trocar. Os irmãos estão já entendendo? Já estão entendendo o que eu quero dizer? O homem, ele foi criado com um propósito, que foi dado antes do homem pecar. Agora o homem pecou, eu pergunto, o homem debaixo do pecado, debaixo do domínio do pecado, ele tem condições de cumprir o propósito dele, sim ou não? Não, o homem não tem condições. Então veja, ele precisa ser restabelecido a posição antes, livre da influência do pecado, para que ele possa cumprir o propósito dele. Agora você imagina, você levou as crianças lá para tomar banho, porque elas se sujaram, e você sabe, criança é uma luta para tomar banho, mas depois que está no banho, aí não quer sair. Então você imagina que esses são muitos os crentes, né? Que acharam tão gostoso esse negócio de salvação, que não quer mais sair disso. E tem igrejas que enfocam apenas na salvação. Não, nós temos que ganhar pessoas, ganhar pessoas. Amém, glória a Deus. Você está saqueando o inferno, você está limpando os filhos de Deus. Mas eu pergunto, só tomar o banho cumpre o propósito? Não cumpre o propósito. E aí como eu falei, as igrejas que enfocam apenas em salvação, é interessante que Jesus ele fala o quê? Pregai o evangelho e fazei discípulos, ensinando eles todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então veja, há um propósito maior. A salvação, ela é um ponto de partida para o propósito de Deus. Então veja, porque e as igrejas que acreditam que o negócio é só a salvação, e não tem mais nada para ser feito, aí o cara está salvo, vai fazer o que da vida? Fica esperando Jesus voltar, né? Fica ensaiando alguma coisa, vamos inventar um teatro, um coral, alguma coisa aqui, porque agora é só esperar Jesus voltar. Mas veja, nós não cremos assim, é por isso que nós investimos tanto em ensino, investimos tanto em preparação, porque o nosso objetivo é reinar com Cristo, amém? Eu quero reinar com Cristo, e essa era uma preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele corria a carreira, ele fazia as coisas, ele pregava o evangelho, ele ensinava, mas ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele estava olhando para a soberana vocação, ele estava olhando para o chamado. Qual que era o chamado? Ele havia entendido que ele foi chamado para exercer governo, ele foi chamado para reinar juntamente com Cristo. Ele queria ser como aqui fala, ser um dos sacerdotes do Altíssimo. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000
anos. Então o apóstolo Paulo, o alvo dele era estar entre esses, que seriam sacerdotes do Deus Altíssimo, e iriam reinar com Cristo durante 1000 anos. Amém? Sabe, irmãos, esse tem que ser o nosso propósito, sabe? E nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, entender para que a gente ande para a direção certa. Então, como é que funciona? Como é que vai ser estabelecido quem vai reinar ou não? Agora abre lá 2 Coríntios 5, no verso 9. Podia ter preparado os slides, depois não... Enfim. 2 Coríntios 5, no verso 9, diz o seguinte: é por isso também que nos esforçamos, assim, esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Bem, até aí você já sabe, né? Nós vamos ser julgados. Mas olha aqui: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja, irmãos, hoje nós vamos... Veja, se eu só confundir você, eu estou feliz, porque aí você vai assistir as aulas que vão começar terça-feira. A pastora Luiz vai gastar umas 10 aulas para explicar o que eu estou dando uma pincelada geral aqui para você. Mas a minha ideia é provocar em você o desejo de estudar esse assunto. Você vai ver em Apocalipse que vão haver 3 julgamentos que são mencionados no livro de Apocalipse. Então, o julgamento, nós temos o julgamento do tribunal de Cristo, que é esse que 2 Coríntios 5 está mencionando aqui, que ele acontece antes do milênio, tá? Antes desses 1000 anos. Depois do milênio, se você continuar lendo ali em Apocalipse, no verso 20, você vai ver que vai ter um outro julgamento, que é o julgamento do grande trono branco. O apóstolo João, ele enxerga um grande trono branco, e ali é o julgamento do tribunal de Deus, tá? E ainda vai ter um outro julgamento, que é o julgamento das nações, que é também depois desse período de 1000 anos, tá? Onde é que está isso? Está lá depois, você pode olhar, depois do capítulo 20, vai falar desses 2 outros julgamentos. Mas o apóstolo Paulo está falando de um julgamento que é antes desses 1000 anos, que é o julgamento dos crentes, julgamento do tribunal de Cristo. Ah, nós vamos ser julgados de novo depois dos 1000 anos? Não, irmãos, nós não vamos ser julgados depois, porque olha o que diz aqui em Apocalipse 20. Fala no verso 5: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, essa é a primeira ressurreição. Aí lá no 11, né? 20 e 11 agora, capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Então, para que você entenda, irmãos, onde que os crentes vão ser julgados? É onde o apóstolo Paulo menciona aqui, 2 Coríntios 5, tá bom? Onde ele fala, importa que todos nós compareçamos, 2 Coríntios 5 mesmo? Oh, Jesus, me dá graça para falar essa palavra que é complexa. 5:9, 5:10, onde o apóstolo Paulo enxerga, fala que todos os crentes hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Qual que vai ser o assunto do tribunal de Cristo? Aqui fala, pode colar, gente, pode colar. Só quero checar se vocês estão entendendo. O bem ou o mal que fizeram por meio do corpo. Então veja, aqui é o corpo de Cristo. Aqui é a igreja. Então esse julgamento não pode ser para não crentes. Porque o não crente não fez nada por meio do corpo, nem bem nem mal. Convenha comigo, o cara é neutro, ele não tem nem bem nem mal para fazer por meio do corpo. Isso aqui é um julgamento para crentes, tribunal de Cristo.
Mas o trono branco que João enxergou lá no Apocalipse 20:11, ele fala que os mortos, presta atenção, Ronaldo, os mortos, a Bíblia nunca fala que um crente morre. O crente dorme. Aliás, aqui está uma resposta para Ananias e Safira, que a Bíblia fala, né? Conhece a história de Ananias e Safira? Que a Bíblia fala que eles deram uma oferta e eles mentiram lá em Atos, e fala que o Espírito Santo matou e eles morreram. Então, a explicação bíblica para isso é que eles não eram crentes, porque eles morreram. Um crente nunca é mencionado na Bíblia que ele morre. O crente, ele dorme. Aleluia por isso. Amém. Glória a Deus. Então veja, quem comparece diante de Deus são os mortos. São aqueles que nunca receberam o Espírito vivificante de Deus. Entendeu? E nós não vamos comparecer a esse julgamento do trono branco, irmãos. Então você está com medo disso? Deixa eu te contar uma coisa. Talvez vai te alentar o dia de hoje. Você está com medo do julgamento? Eu quero dizer que você já foi julgado por Deus. Há 2000 anos atrás. E quer saber mais? Você foi condenado. Mas teve outro que foi lá e cumpriu a pena no seu lugar. Amém? E porque Deus é justo, Ele não pode te julgar de novo pela mesma coisa. Quando fala, mas o pecado do Elias, pois é, mas eu já julguei, já condenei, e outro já pagou a pena que era dele. Eu não posso condená-lo novamente. Nós já fomos julgados. Amém? Então, mas da mesma forma que Cristo pagou pelos nossos pecados, nós somos comprados por Cristo. E Cristo agora é o nosso Senhor. Ele é o nosso patrão, digamos assim. Ele é o nosso Senhor. E agora Ele, e isso aí está bem ilustrado lá em Mateus 25, né, na parábola dos talentos. Ele é o Senhor que vem até os seus servos agora para fazer conta com eles. Veja, não é Deus. Nossa questão de salvação está resolvida. Mas Jesus agora vem conversar com os seus servos e saber o seguinte, né? Como aquele Senhor lá em Mateus. Abre aí Mateus 25, no verso 15. Que agora vai ter um outro sabor para você. Que eu estou te contando um detalhe que talvez você nunca prestou atenção. 25, 1. Não, no 1, primeiro, está o título, né, a parábola das... Mas olha o que Jesus, olha o que começa falando. Então, o que mais? O reino dos céus, peraí, o que é mesmo? O reino. Então está falando de que tempo, irmãos? Onde que a Bíblia mencionou reino? 1000 anos. O reino milenar, chamado de reino dos céus, lá em Apocalipse 20. Então Jesus aqui vai ensinar a respeito do reino. Como que é o reino? Ele fala, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Né? Outro dia eu posso explicar essa parábola para você. Tem gente que acha que aqui está falando de salvação. Aqui não fala de salvação, aqui está falando do reino. Porque você vai ver na parábola das virgens que 5 entram para as bodas. Lembra que eu falei que o reino é uma festa? E 5 ficam de fora. Mas aqui não está dizendo que elas perderam a salvação, porque veja, novamente, elas não morreram, elas adormeceram. As 10 eram salvas, as 10 adormeceram, as 10 eram virgens, simboliza as 10 não tinham pecado, mas 5 só puderam entrar na festa, que é o reino, porque Jesus não está falando da salvação, Ele está falando do reino milenar. Quer ver um outro exemplo? Mateus 5, não precisa abrir lá se não quiser, mas Mateus 5 são as bem-aventuranças. E Jesus fala o quê? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Eu pergunto, alguém precisa ser perseguido para ser salvo ou não? Não, irmãos, hoje não tem perseguição para ser salvo. Você pode fazer o que você quiser, né? Hoje é coisa mais simples, né? Virou até moda entre artistas que deixam de ser famosos, fulano se converteu. Não tem perseguição. Mas Jesus falou que para entrar no reino, você vai ter que ser perseguido. Qual que é a perseguição que existe hoje na igreja? Fala a verdade, o crente relaxado não tem perseguição, irmãos. Quem é que tem perseguição? Aquele crente que é fiel.
Aquele crente que não abre mão. Ah, mas que isso? Você vai deixar sua família para poder ir lá na igreja? Que isso? Você é bitolado. Esse tem perseguição. Ah, você vai dar dinheiro para pastor? Esse negócio de ser dizimista, você é burro demais. Essa é a perseguição dos dias de hoje. É a perseguição ideológica, a perseguição quando você não aceita as coisas desse mundo. A Bíblia fala que esses radicais, esses que são perseguidos, são bem-aventurados, porque deles é o reino. Mas para ser salvo você não tem que ser perseguido não, irmão. Para ser salvo você tem que crer com o coração e com a sua boca confessar Jesus. Você não tem que fazer nada. Então a salvação, irmãos, ela é de graça, ela é gratuita. Foi Jesus quem te deu. É só você querer receber. É pela fé, mediante a graça, não por obras para que ninguém se glorie. Mas o reino dos céus, a Bíblia fala o quê? Que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força. Ou seja, tem um trabalho, tem obras. Ih, pastor, mas você não falou que não precisava de obras? Para ser salvo não precisa de obras. Mas para entrar no reino, para reinar com Cristo, Ele vai avaliar as suas obras. Onde é que está na Bíblia, pastor? 2 Coríntios 6. Vamos ler de novo? 2 Coríntios 5. Aliás, vamos ler o capítulo inteiro, para você não achar que eu estou tirando do contexto o que o apóstolo Paulo fala aí. Vamos ler desde o 1, para você ver o contexto aqui. 2 Coríntios 5, desde o 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se fizer, está falando do corpo dele, né? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por está falando do corpo ressuscitado, ressurreto. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, corpo glorificado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Agora, para que você entenda isso, a Bíblia fala em Apocalipse que os atos de justiça, as obras nossas, são como linho puríssimo e são as nossas vestes sacerdotais. Então ele está falando de obras aqui. 4. Pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então veja, para alguém ser salvo, precisa de esforço, irmãos? Não precisa. É dado, né? Efésios 2, pela fé, pela graça mediante a sua fé. Mas ele está falando de esforço, ele está falando de obras, ele está falando de gemidos, né? Tem outra menção que o apóstolo Paulo fala que ele esmurra o corpo dele, para que ele não seja desqualificado. Agora, você acha que o apóstolo Paulo estava com medo de perder a salvação? Não, ele estava olhando no alvo da soberana vocação, ele havia entendido o reino. Aliás, eu creio que esse entendimento do reino se perdeu a questão de muito pouco tempo, a questão de pouco tempo no sentido bíblico, né? Questão de 100 anos atrás. Mas os crentes entendiam, você lê a Bíblia, e eles entendiam perfeitamente quando Jesus estava falando a respeito do seu reino. Então veja, nós, se por um lado não vamos comparecer diante do grande trono branco para sermos julgados, né, no livro da vida, nós vamos comparecer diante de Jesus, e Ele vai sim avaliar as nossas obras. O apóstolo Paulo fala, cada um veja bem como edifica. Sim ou não? Sim. Se você pode edificar com madeira, com feno, com palha, ou você pode edificar com ouro,
prata e pedras preciosas, porque vai chegar o dia em que a sua obra vai ser checada. Para quê? Para ver se você vai ser salvo ou não? Não pode ser, irmãos. Não pode, porque a Bíblia ela não pode ser contraditória. A Bíblia não pode se contradizer. A salvação é gratuita. Está falando dos crentes que vão estar aptos a reinar juntamente com Jesus Cristo. Amém? Poucos améns. É que os irmãos acham que esse negócio de reinar, né, ele é metafórico. Isso é um tipo de, é uma metáfora, né? Mas olha o que diz 1 Coríntios 6, lá no verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetendo ao juízo perante os injustos, ou não perante os santos? Olha o 2 aqui, irmãos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? O apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos. Então veja, isso é durante o governo de Jesus Cristo. Agora você acha que vai ser todo mundo que vai julgar, que vai receber essa posição de autoridade? Você acha que aquele crente que aceitou Jesus, mas viveu aquela vida mais ou menos, que nunca sofreu perseguição, que foi relapso, que não cuidou com as coisas do seu Senhor, você acha que ele vai ser recompensado por Deus? Por Jesus? Aliás, recompensado é uma palavra interessante, porque a gente sempre correlaciona recompensa com algo bom, né? Mas recompensa não necessariamente pode ser bom. Recompensa é você dar aquilo que é devido, né? E lá em Coríntios fala que o Senhor Jesus vai julgar os crentes para dar o que cada um fez segundo o bem ou o mal. Amém? Mas é mal, o que você pensa que é? Pecado, né? Seja franco, irmãos. Você acha que é pecado? Você acha que é pecado? Mal, irmãos. Uma vez o Espírito Santo ministrou a mim. As pessoas vão ser mais julgadas pelo que elas deixaram de fazer do que pelo que elas fizeram. Aliás, a palavra pecado, ela é a tradução de 3 palavras que foram usadas no grego. Mas quando ela aparece com mais frequência, acho que é chatar, que significa errar o alvo. Então toda vez que você anda fora do propósito de Deus, você está em pecado. Por exemplo, se o propósito de Deus é para eu estar aqui pregando, eu posso estar fazendo o que eu posso ser fazendo qualquer outra função na igreja. Se eu não estou fazendo o propósito de Deus, eu estou vivendo em pecado. É porque a gente acha que pecado é aquelas coisas grosseiras, né? Não matar, não roubar, não prostituir, não fumar, não beber. Não beber até que hoje os crentes estão mais flexíveis, né? Mas a gente acha que aquela a quinta de base, aquelas 5 coisas. Não, é muito mais sutil do que você pensa. Pecar é simplesmente deixar de discernir a vontade de Deus e viver a sua própria vontade, viver no erro, viver alheio à vontade do seu Senhor. E aí, lá em Mateus 25, onde nós abrimos, Jesus começa falando o quê? O reino dos céus é semelhante a... Aí ele conta a parábola das 10 virgens, mas lá no capítulo 15, ele continua, ele vai contar uma segunda parábola, mas o assunto ainda é o reino. E ele conta a parábola dos 3 servos, né, os 3 talentos, que o Senhor que representa ele, entrega os talentos para os 3 servos e se ausenta. Quando ele volta, o que ele quer saber? O que você fez, garotão? O que você fez com o talento? Né? E aquilo ali, ele está falando para o reino, não tem nada a ver com salvação, irmão. Você não precisa fazer nada para ser salvo, você não tem que fica tranquilo com relação a isso, mas não fica tranquilo com relação ao reino. Porque as pessoas acham que aquele servo que foi infiel, ele não era crente. Claro que era crente, irmão. Deus não dá talento para quem não é servo. Aliás, na parábola, ele chamava todos de servo. Era servo do Senhor. Mais do que isso, ele chamava Jesus de Senhor. E a Bíblia fala, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Ali são 3 crentes, não tem o que discutir. Tudo ali, pelo contexto, indica. Só que um teve problema.
Um foi disciplinado, porque a Bíblia fala que os crentes vão ou receber recompensa ou vão ser disciplinados. É claro, irmão, que a disciplina não é você perder a salvação. Não é. A Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Agora, disciplina é disciplina, meu irmão, é desagradável. E se você pensar que durante esses 1000 anos é o tempo de recompensa daqueles que foram aprovados, dos servos fiéis, que entraram para o gozo do seu Senhor, que receberam o dobro de talentos, é esse período de 1000 anos. Então é razoável você pensar que os 1000 anos também é o tempo de disciplina do cara que ignorou e mandou as favas, tudo aquilo que era a vontade daquele que comprou ele. Presta atenção, irmão. Ainda é um negocião, né? Você comparar ao inferno. Mas 1000 anos, meu irmão, é difícil. Não vai por esse caminho, não. Porque você sabe, a maioria desses que são relapsos, desses que estão nem aí para a vontade do seu Senhor, eles estão nem aí porque eles estão tão preocupados com o autoconforto, com a autopreservação nessa vida, né? Que eles acham mais importante eles se autopreservarem, eles cuidarem dos seus próprios interesses, do que cuidarem das coisas de Deus. Agora, ele não vê que ele vai ficar um tempo, no mínimo, 10 vezes maior, sendo disciplinado, por ter sido um servo infiel. Amém? Não, misericórdia, né? Estou tentando achar aqui, Hilton, me ajuda aí. Aquela parte que fala assim: os que receberão muitos açoites, aquele servo que sabia a vontade do seu Senhor e não a fez, receberá muitos açoites. Deixa eu ver se meu Google está funcionando. Aquele servo que sabia a vontade do seu Senhor e não a fez. Está em inglês, não adiantou nada. Saiu um monte de... Lucas 12, 47. Abre aí. Abre aí que o negócio está ficando legal. 12, 47. Tira o óculos. Aqueles... Vamos antes. Vamos lá para o 35, lá no começo. Não vamos pegar nada fora de contexto aqui. 12, 35. Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Presta atenção. Você vai prestar conta. Oi, psiu. Você vai prestar conta. Seja você alguém que espera pelo seu Senhor. Não viva uma vida prodigial, achando que você não vai prestar conta, que não tem nada para fazer do jeito que você quer. Então, a Bíblia fala: viva semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-lhe servirá. Novamente as bodas aqui, irmãos. Quem é que vai sentar à mesa? São todos os servos? Está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Você tem... porque assim, qual que é a confusão, né? Tem gente que acha que tem que ficar a vida inteira lutando para ser salvo. E depois que vai ser salvo, você acha que é automático, vai reinar com Cristo. Eu lembro até... Tem uma passagem, Apocalipse 3, fala assim: guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, não é isso? Eu lembro até que as pessoas falavam que a coroa era salvação, né? E cada pessoa que você ganhava para Jesus, quem é desse tempo? Agarra uma pedrinha na coroa. Irmão, essa coroa não é salvação. Sorry. Hoje eu estou acabando com muitos sonhos e muitos mitos. Porque eu não preciso roubar a coroa do Hilton para eu ser salvo, ué. Se a coroa fosse salvação, não tem que roubar a salvação do Hilton para eu ser salvo. Coroa, irmãos, o que significa? Autoridade, posição de autoridade. Quando você fala coroa da Inglaterra, a rainha perdeu a coroa da Inglaterra, não quer dizer que ela, não sei onde eu guardei, não, ela perdeu a posição de autoridade. E essa sim
você pode perder. Você pode perder o propósito. Veja, quando Efésios 2 fala que Deus já vos predestinou, quando Ele estabeleceu todo já um propósito de vida para você ser vitorioso, você não é automático, não é autoexecutável. Deus te deu livre-arbítrio, você pode ou não. Agora, se você deveria estar aqui fazendo alguma coisa e você não está, você acha que o reino dos céus vai parar para esperar por você? Não, vai vir outro fazer o que era para você fazer, e a coroa que era para ser sua, vai ser de outra pessoa. Aquela autoridade que o Senhor havia reservado para você, Ele vai dar para outro. Está onde na Bíblia, pastor? Parábola dos talentos 25. O que aconteceu com o servo que negligenciou o talento dele? Perdeu para o outro. É isso aqui, irmãos. Guarda o que tens, ou seja, guarda o propósito, aquilo que o Senhor te confiou, para que a sua coroa não seja dada para outra pessoa. A autoridade no reino de Jesus não seja entregue para outro. Era para você estar lá naquela mesa, naquele banquete, era para você se assentar, para você ser sacerdote do Senhor. Mas você não dá conta de orar 5 minutos? Como que vai ser sacerdote? Como que vai ficar 24 horas ministrando diante do trono? Então entenda, irmãos, o que nós fazemos agora tem reflexo eterno. E veja, não estou falando nada de salvação, irmão. Para ser salvo não depende nada de você, mas para reinar depende de tudo. Tem uma conferência lá no Brasil, né? Para ser salvo não custa nada, para reinar custa tudo. Para ser discípulo custa tudo, não era isso? Nós vamos continuar lendo aqui. Vamos continuar lendo. No 37, né? Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-lhes, dar-lhes lugares à mesa, aproximando-os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso aqui está falando do arrebatamento, irmãos, amém? Então quando você menos esperar, vai acontecer o arrebatamento. E aí, naquele momento, aquele servo que for fiel, que for achado fiel, vai assentar-se à mesa, ou seja, vai participar do reino, vai ter coroa, vai ter posição de autoridade. Aquele que for infiel vai ser disciplinado. Nesse momento, no momento do arrebatamento. Aí quem não é crente vai continuar morto, fica lá quietinho lá. Depois dos 1000 anos, que ele vai aparecer diante do trono branco. Eu estou te contando aqui de uma forma bem simples. A partir dessa terça-feira nós vamos estar... O pastor Aloísio vai estar ministrando isso detalhadamente. Os irmãos vão ser craques em Apocalipse. Amém? Sim. Então veja. Bem-aventurados, saber isso, né? Se o pai de família soubesse, no 39, a hora que viria o ladrão, não deixaria arrombar. Ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. 41. Então Pedro perguntou, sempre ele, né? Senhor, proferes essa parábola para nós ou para todos? Disse o Senhor. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Fala assim, fiel e prudente. Precisa ser fiel e prudente para ser salvo? Acho que não. Quem é o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Está falando da posição de autoridade. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Perdão, aqui Jesus está perguntando, falando para os discípulos, né? Quem vai ser o mordomo a quem eu posso confiar? E ele fala, bem-aventurado aquele a quem, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Irmãos, quando Jesus aparece ressurreto para Pedro, e Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro fala, claro, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas. Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A igreja é o business do papai. Vou falar de uma forma bem contextualizada. A igreja é o business do papai. Papai saiu
deixou na nossa mão. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou servo. Todos somos conservos. Mas Ele deu responsabilidade para cada um aqui na casa. E a coisa mais importante é a casa do papai, é o business da família. Então aqueles que estão cuidando daquilo que é mais... Será que a igreja é importante para Jesus? Jesus só deu a vida dele por ela. Será que vale alguma coisa, irmãos? Então deixa eu dizer, não há nada mais importante na sua vida do que a igreja. Você precisa entender isso. E quando você entende isso, você naturalmente, não pensa que eu faço esforço não para ser fiel nas coisas de Deus. Isso para mim é naturalmente, é prazeroso, porque você entendeu o valor das coisas. E quando você enxerga valor, Ele fala, parabéns. Sabe o que eu vou fazer com você agora? Eu vou te promover, eu vou te colocar agora sobre todos os meus bens. Em outras palavras, você vai ter uma posição de autoridade, você vai governar comigo. Olha o que diz aqui. Bem-aventurado, quem é pois, no 42, quem é pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos? Lembra que eu falei que todos somos conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, como ladrão, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Para todo mundo Ele vai confiar? Só para alguns. Aliás, você sabe, todos os filhos são herdeiros, mas somente os primogênitos têm a porção dobrada. Somente os filhos maduros podem gozar da herança. São esses a quem o Senhor vai recompensar na sua vinda. Agora olha no 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. É servo, mas vai ser disciplinado. Os irmãos estão entendendo? Olha então no seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Está entendendo? Então a disciplina existe, irmãos. A disciplina existe. E é para o servo. Jesus não vai disciplinar quem não é seu servo. Porque, veja, qual que é a responsabilidade de quem não é servo? Não é nenhuma. Jesus não vai cobrar do ímpio. Por que você não cuidou da minha igreja? Ele vai cobrar dos seus servos, daqueles que conheceram a sua vontade. E aqui está dizendo que aquele servo que conheceu a vontade e não aprontou, será punido com muitos açoites. Eu vi que os amém sumiram, né? Então, pastor, eu estou falando, pastor, é melhor não saber nada. É melhor não saber, porque você sabe, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então olha o verso seguinte agora. Aquele, porém, que não soube, olha lá, você que não quer saber, que não soube a vontade do seu Senhor, você acha que vai ficar ileso, né? E fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, também vai apanhar. Então o que é melhor, levar muito ou pouco? Nenhum, irmão. Melhor é conhecer e fazer a vontade do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sou grato a Deus porque um dia alguém ensinou isso para mim. E não fosse todo o prazer envolvido nisso aqui que eu faço, eu descobri que eu ainda vou ser recompensado. Isso me anima mais. O apóstolo Paulo, quando corria, ele corria porque ele tinha um alvo. Ele sabia que haveria uma recompensa por aquilo que ele estava fazendo, irmãos. Sabe, há um ânimo, há algo envolvido. O apóstolo Paulo fala, eu não corro sem objetivo, como que eu estivesse esmurrando o ar, mas eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem a coroa de um ouro que não é corruptível como o ouro aqui da terra, mas é uma coroa que é incorruptível, ou seja, uma posição que ninguém vai me tirar.
Porque às vezes, irmãos, a gente corre atrás de tanta coisa nessa vida. Corre atrás da gente ter conforto, ter um carro bom, uma casa boa, uma carreira boa, uma profissão boa. Irmão, não tem nada contra isso, muito pelo contrário. Eu sirvo aquele que veio para eu ter vida em abundância. Mas deixa eu dizer, você não pode achar que isso é o principal. Você não pode fazer disso seu propósito de vida. Então, se você tem, amém. Se você não tem, o teu objetivo tem que ser outro. Teu objetivo tem que ser cumprir a carreira, para não perder a coroa. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, e ele fala, olha, não, eu não sei se eu estou qualificado ou não, mas eu estou correndo, é esse o meu objetivo, é isso que me move, é esse que é o meu combustível. Sabe, irmãos, essa tem que ser o combustível da igreja. Então aqui, né, no 48, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então veja, é aí que entra esse versículo que os irmãos sempre falam. Mas está falando da carreira, está falando desse tempo onde o Senhor Jesus, Ele vai recompensar aqueles servos que são fiéis.